Se Deus, na sua infinita grandeza, conhece os nomes de cada estrela, imagine a mim e a você. Nós realmente não somos nada diante da sua grandeza, magnitude, mas Ele nos ama. E esse amor é visto, né? Porque Ele falou assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, o único Filho. Então, o Senhor Jesus, Ele foi a expressão clara do amor de Deus por nós, né? O justo morrendo pelos injustos. Por isso hoje nós estamos aqui, pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus. Bom, vamos continuar lendo Isaías 43, sempre antes de lermos a palavra de Deus, nós fazemos uma pequena oração pedindo para que Ele nos revele a palavra dEle. Senhor, meu Deus, em o nome do Teu Filho eu peço que venha falar conosco, que a Tua palavra seja a lâmpada que nós precisamos para viver neste mundo de trevas e fazer a diferença. O Senhor disse aos Teus discípulos, e eu posso ouvir o Senhor dizendo isso hoje para nós, vós sois a luz do mundo. Por isso, meu Pai, é a Tua palavra que nos faz ser luz. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui junto com essa pessoa lendo a Tua palavra. Amém. Versículo 1, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Comentário, mas agora, essa expressão carrega um grande significado espiritual. Embora o povo estivesse sob perseguição, opróbios e circunstâncias extremas de dor, a fidelidade e a bondade de Deus se manifestaria no momento apropriado. Nos capítulos anteriores, vimos a disposição divina em corrigir o seu povo por causa das suas transgressões. Mas agora, ele declara a sua vontade em restaurá-lo, que te criou. Essa expressão mostra que Israel era uma nação exclusiva, especial, criada e cuidada pelo próprio Deus. Eu te remi, revela que o seu povo foi comprado por um alto preço de resgate. A libertação, portanto, era garantida. Chamei-te pelo teu nome. É a maior prova de que Deus deseja ter um relacionamento estreito com seus filhos. Ele não os trata como estranhos ou apenas como números, mas lida de um modo familiar e íntimo com cada um. Diante da declaração, tu és meu, tão inflamada de ternura e compaixão, como temer as situações de perigo. E aí nós também podemos refletir, né? Como pode, né? Como é possível ter pessoas que conseguem trocar esse amor por uma paixão qualquer desse mundo, né? Que não é capaz de expressar o amor perfeito como o do Senhor Jesus. Há pessoas que negam a Deus por alguém, por alguma coisa, né? Não é fácil. 2. Quando passaste pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O comentário diz, quando passares, o Todo-Poderoso é franco em dizer abertamente que a jornada da fé não é fácil. Ele assegura que o seu povo enfrentará adversidades, ilustradas pelas águas, pelos rios e pelo fogo. Cada elemento tipifica um tipo de situação. As águas representam os desafios do cotidiano, aqueles problemas que continuamente surgem para aborrecer e roubar a paz. Os rios denotam as lutas duradouras que insistem em permanecer apesar da nossa resistência. Por isso, elas exigem mais perseverança e força. Esses problemas são como as correntezas de um rio que tentam arrastar as pessoas para a morte. Já o fogo representa o mais elevado grau de tribulação. São circunstanciais e provas que nos fazem pensar que tudo está perdido. Mas normalmente esse tipo de aflição só vem para aqueles que são experientes nas águas e nos rios, isto é, para pessoas que pela fé vencem seus desertos espirituais dia após dia. Porém, não importa que tipo de problema venhamos enfrentar, Deus promete estar conosco para nos socorrer. Com Ele, todo dissabor se torna leve e momentâneo e produz eterno peso de glória.
Segundo Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Há pessoas que pensam assim, pelo fato de estarmos na igreja, pelo fato de buscarmos a Deus, sermos frequentadores de um lugar, que Deus vai nos livrar de qualquer problema e teremos uma vida como se fosse um mar de rosas. É uma mentira. Como ele disse aqui, pelas águas, quando passares pelas águas, estarei contigo. Aí me faz lembrar, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Essas três pessoas eram homens de Deus mesmo. E num decreto do rei que eles tinham que se dobrar os joelhos perante a estátua dele, vamos ver isso mais tarde, quando passarmos pela Babilônia. Então, eles não se dobraram, permaneceram firmes, e o decreto dizia que quem não dobrasse os joelhos seria lançado na fornalha de fogo ardente. Eles foram. Deus permitiu que eles fossem lançados lá dentro da fornalha, mas foi lá dentro que Deus livrou eles. Então, quer dizer, vamos passar pelas dificuldades, vamos enfrentar lutas. Aliás, o próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele falou, no mundo tereis aflições. Eu entendo muito bem isso. E quando enfrento as lutas, quando passamos pelas dificuldades, eu sei entender aquele momento que nós estamos enfrentando vem de Deus. Eu sei que na hora que a gente enfrenta não é fácil. Dá vontade de desistir, dá medo, nos angustiamos, ficamos aflitos, mas aí entra a oração. E quanto mais nós pedimos e buscamos a Deus, na hora da aflição, na hora das lutas, a gente está bem pertinho de Deus. Quando está tudo bem, fique desconfiado. 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia, a Seba em teu lugar. Visto que foste preciosos aos meus olhos, também foste honrado. E eu te amei, assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. O comentário diz, eu te amei, o Todo-Poderoso apresenta um motivo pelo qual defende seu povo e diz que jamais o abandonará. Visto que foste precioso aos meus olhos, eu te amei. O amor de Deus pelo homem foi comprovado pela sua dedicação em tentar manter ao longo dos séculos um relacionamento com ele. O Senhor devota mais afeição à humanidade do que às demais obras, a ponto de sacrificar seu Filho unigênito por ela. Por isso, o soberano pode determinar em seus preceitos que as pessoas também o amem com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Deuteronômio 6:5 diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Continuando no comentário do bispo, o amor de Deus é definido por fidelidade absoluta, entrega e sacrifício. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero viver esse amor, por isso me entrego para ele todos os dias. E quero viver um relacionamento de pai e filho. E esperar pela volta, o regresso do meu Senhor com muita força e ansiedade santa. 6. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Há de chegar um dia, lá em Apocalipse está escrito, que o próprio Senhor Jesus irá reinar em Jerusalém durante 1000 anos. E todos aqueles, os salvos, reinarão juntamente com ele. Que maravilha, né? Então, todos iremos um dia estar em Jerusalém reinando. E a nação, todo mundo à volta, estará perdida nos laços do diabo. 7. Todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei e também eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e se ouça e se diga, verdade é.
Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Lembra as palavras do Senhor Jesus? Sem mim nada podeis fazer. Vamos ver o comentário do bispo? Fora de mim não há Salvador. Assim como ninguém mais poderia livrar Israel do cativeiro babilônico, senão o Altíssimo, nenhum homem é capaz de se livrar do pecado, da culpa e da condenação à morte eterna. O único Salvador é Ele. A maior prerrogativa de Deus é salvar o seu povo, não somente dos males físicos e das lutas inerentes à vida, mas também da morte eterna. Isto é, sobretudo o Senhor deseja salvar a alma para que ela passe a eternidade ao seu lado. Continuando no 12. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus, estranho, não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Comentário do 13, agindo eu, quem o impedirá? Quando o Altíssimo age, não há força humana que possa impedir ou dificultar o seu propósito. Quem em todo o universo pode lhe fazer oposição? Quem pode colocar obstáculo para atrasar a conclusão de suas obras? Sua palavra é uma ordem expressa de autoridade que determina livramento, justiça e vitória em qualquer situação. Então, vamos nos manter firmes, porque vamos vencer. A vitória não está nesse mundo, não. Está na vitória de você chegar do outro lado com a vitória nas mãos e receber de Deus aquele abraço caloroso, aquela coroa da vida e as vestes novas. 14. Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei a Babilônia e a todos fiz descer como fugitivos os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitarão e nunca se levantarão. Estão estendidos como um pavio, se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Comentário do 18 e 19. Eis que faço uma coisa nova. Quantos atos impressionantes o soberano havia feito a Israel, como a libertação do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a provisão e a proteção por 40 anos no deserto, a posse de uma terra fértil e tantos outros benefícios. Foram inúmeros, mas todos esses feitos, embora fossem extraordinários, seriam superados por obras mais extraordinárias ainda. A expressão agora sairá à luz significa que não precisará esperar por muito tempo para as promessas se cumprirem. Mesmo que não vejamos, Deus trabalha em nosso favor. Com Ele, ao nosso lado, o futuro será sempre melhor que o passado. Que maravilha, né? E isso acontece com todos aqueles que decidem entregar a vida ao Senhor Jesus, passam pelo batismo nas águas, quer dizer, eles sepultam a velha criatura, o passado delas, e elas seguem caminhando na fé para um compromisso maior com Deus. E quando o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, entra naquela pessoa, então ele transforma a mente e ele dá um novo coração. Isso significa a pessoa nasceu de novo. A pessoa que nasce de novo, ela fala assim, olha, já não me lembro das coisas passadas. E quando é que ela se lembra? Para dar testemunho apenas, não mais. E eis que faço uma coisa nova. E de fato, a pessoa vive uma novidade de vida, porque dali em diante ela já não é mais a mesma pessoa e ela não vai viver mais as coisas do passado. Ela supera, né? É isso que o Espírito Santo está prontinho para fazer, por aqueles que, claro, se entregarem a Ele. Então não há mágica. A verdade é uma escolha, uma decisão.
Assim como Adão e Eva tinham a escolha de se manter no paraíso comendo do fruto da árvore da vida, eles poderiam também escolher não comer mais desse fruto, serem expulsos do paraíso e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles decidiam o que eles poderiam escolher, né? Escolher o mal. 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto, e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Veja, Deus fala que esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Quer dizer, Deus escolheu a nação de Israel. Por isso que muitos judeus são muito orgulhosos, né? Porque eles se acham os escolhidos de Deus, mas não foram rejeitados, pelo contrário. Eles apenas, hoje, fazem o que está aqui no 22, né? Eles se cansaram de Deus, viraram as costas, não aceitaram o Filho de Deus. Então, se não aceitam o Filho, também não aceitam o Pai. E por isso a nação de Israel sofre tanto, os judeus sofrem tanto, porque eles rejeitaram o Filho, rejeitaram o Pai. Mas a Bíblia fala sobre os 144 mil que serão escolhidos, pessoas que vão se converter ao Senhor Jesus nos últimos dias. Então, há chance ainda. 23. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, não te fiz servir com ofertas, nem te fadigueis com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizestes, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu estou aqui pensando, né? Tem pessoas que, entre aspas, por favor, não me interprete mal, mas há pessoas que dão trabalho na igreja porque elas vivem numa luta constante entre a vontade delas e a vontade de ir para o mundo e conhecer o mundo e a vontade de Deus. Então, aquelas pessoas que você insiste, fala e jejua por elas e marca oração, mas elas insistem em fazer sempre o que é errado, né? Assim também Deus, né? Ele fala assim, me deste trabalho com os teus pecados. É verdade, nós damos, e eu estou incluído nessa lista, nós damos muito trabalho para Deus. Mas vamos seguindo em frente, enquanto vivermos nesse mundo é sacrifício. 25. Eu mesmo, sou o que pago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Que maravilha. O comentário diz, dos teus pecados não me lembro. Israel havia pecado contra o Senhor, portanto, somente ele poderia perdoar a nação. As transgressões do ser humano ofendem a santidade divina. Apesar disso, o Altíssimo está disposto a perdoar. Não há peso maior que uma pessoa possa carregar do que a culpa pelos seus pecados. Sejam públicos, sejam secretos, eles mancham a alma e oprimem a consciência. Muitos vivem angustiados e cansados e não sabem que a razão disso é o sofrimento do espírito pelo fardo do pecado e pela aflição da condenação. Lucas 13, 3. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Continuando o comentário do bispo, mas a promessa de Deus para a pessoa que se arrepende é perdoar e também não se lembrar mais dessa dívida com ele. Isso significa que o Altíssimo não a condenará por isso, tampouco aceitará a acusação do diabo contra ela. A partir daí, já perdoada, ela passa a manifestar em sua vida a justiça, o amor e a misericórdia pelo seu semelhante. Somente o Senhor Jesus é o responsável e capaz de perdoar os nossos pecados e, como diz aqui, sou o que pago as tuas transgressões. Porque, de fato, o Senhor Jesus, ele pagou morrendo naquela cruz. Por isso que a pergunta é, quem matou Jesus? Foram os judeus, os romanos, a multidão, os sacerdotes, o sumo sacerdote da época? Foram os escribas, os fariseus, herodianos? Quem foi? Na verdade, quem matou Jesus fomos nós. Os nossos pecados mataram Jesus. Mas ele ressuscitou. E hoje ele quer viver através de nós.
Ele quer se manifestar nesse mundo através de nós. Que lindo. 26. Faze-me lembrar. Entremos juntos em juízo. Conta tu as tuas razões para que te possas justificar. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Por isso profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó ao anátema e Israel ao opróbio. Israel viria a sofrer tremendamente, mas a culpa não estava em Deus. A culpa, na verdade, estava neles próprios, porque eles escolheram, virar as costas para Deus e seguir o seu coração enganoso. Assim também hoje. As pessoas não precisam sofrer para conhecer a Deus. Elas poderiam simplesmente escolher conhecer a Deus, mas elas preferem primeiro passar pelo abismo, e sofrer para depois, então, se render, quebrar o orgulho e se voltar totalmente para Deus. Gostou do conteúdo? Dá o seu gosto, nos ajude através desse vídeo a evangelizar. Mande esse vídeo para alguém, tá bom? E põe nos comentários alguma coisa que Deus falou consigo. Deus abençoe.